muito bem-vindo. O homem responsável por tudo isso aqui. Eu quero quebrar um pouquinho do protocolo. Ah, meu Deus. O pessoal está acompanhando de casa. Quero saber aqui, quero dar um bom dia para o pessoal aqui que está interagindo. Adriana, Jéssica, Daniela, Matheus, Michael, Leandro, Christian. Não, o pessoal está ouvindo. Olá, então agora sim, ó, olha como é legal a interação, é importante ter uma interação aí, pessoal. Tava dando bom dia para vocês, gente, eu tô vendo que vocês estão aqui Ele interagindo. chega quebrando todo o protocolo. Interagindo no chat. Vocês não escutaram, mas ele já chegou quebrando tudo, inclusive o protocolo. Eu quero saber se vocês estão gostando, manda aqui um coraçãozinho aqui no chat, porque daí eu consigo ver aqui, ó, Mariana perfeito, Alessandro, muito legal, gente, muito bacana. É uma honra estar aqui hoje, agora eu vou deixar um pouquinho o celular aqui, a interação de lado. É uma honra estar aqui hoje com vocês nesse evento tão importante, que é um evento para que a gente possa lançar uma cultura de execução aqui dentro da empresa. Muitos de vocês ainda não me conhecem pessoalmente, então eu quero falar... Para quem não te conhece, é bom você contar um pouquinho quem é você, né, Fábio? Nós temos uma equipe muito grande aqui de merchandising, alguns ainda não me conhecem. Então, meu nome é Fábio Tolentino, pessoal, eu estou há 9 meses na Tirol. Eu atuo no cargo de gerente de trade marketing e eu vim aí com esse desafio de trazer essa cultura de execução, fazer com que a empresa entre nesse caminho dessa cultura de execução. Mas eu já trabalho no mercado de bens de consumo, tenho uma experiência no mercado de bens de consumo mais de 15 anos, trabalhei com algumas categorias como gomas e drops, biscoitos, chocolates, né? Como o Wagner comentou, nós somos parceiros aí de uma antiga empresa que nós trabalhamos, e até mesmo papel higiênico eu já trabalhei, e agora venho assumir esse grande desafio aqui com a categoria de laticínios na nossa querida empresa Tirol. Tá? Eu gosto muito de desafios, não só do ponto de vista profissional, gosto de desafios do ponto de vista físico, me exercito, gosto muito de rock. Opa, mas fica tranquilo, mas hoje Júlia, você não vai nos fazer dançar rock. Hoje aqui, eu não né? vou cantar. Eu vim aqui para falar justamente de como a gente vai fazer para construir essa cultura de execução. Então o propósito de hoje, gente, é para que a gente fale como que, unindo as nossas forças, a gente pode fazer para construir uma equipe que tenha um direcional único. Não só uma equipe de merchandising, mas a nossa querida equipe de vendas também, que muitos estão nos acompanhando. E a analogia que eu coloco na tela, essa figura, tem a ver com a questão da lupa, que assim como a lupa, quando ela concentra os raios solares, ela é capaz de gerar fogo, a gente também, com um direcional único, com um olhar único para o ponto de venda, a gente pode fazer com que a gente gere mais resultados. Afinal, juntos, nós somos mais fortes. Fábio, mas conta para nós, o que é trade marketing? Júlia, é muito legal a tua pergunta. O trade marketing é uma área que ela ocupa um espaço bem delimitado. Assim como o marketing que o Rodney apresentou, o marketing ele se ocupa ali da questão de longo prazo, com ações focadas no consumidor, mais focadas no consumidor, e vendas ocupa dentro da empresa, tem um papel muito de curto prazo, negociar com os clientes os volumes e a venda. O trade marketing fica entre essas duas áreas. E o trade marketing se ocupa da execução lá no chão de loja, em fazer com que os produtos estejam mais bem expostos, que a gente tenha visibilidade para os clientes e isso traga mais resultado para a marca, traga valorização para a marca e traga mais resultados, não só do ponto de vista da indústria, mas para o varejista. E esses resultados é o que a gente chama de sellout, que é a venda. Quando a venda sai do ponto de venda e o produto é colocado no carrinho do consumidor. Eu acho que então eu antecipei o que você ia falar na sequência. Bom, eu acho que assim, é importante falar, Júlia,
de como o trade marketing surgiu também. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando aqui também vão gostar de escutar um pouco dessa história, porque é uma história que também se confunde um pouco com a minha história pessoal. O trade marketing ele nasceu na década de 80, eu também sou nascido da década de 80, numa época em que não se preocupava tanto com a execução no ponto de venda. Bom, a história que eu quero contar é que eu venho de uma família de comerciantes, então eu tinha um tio que tinha uma padaria, meu pai tinha uma panificadora, tinha uma outra tia também que tinha padaria, então o comércio está, né, no teu sangue. No sangue assim, da família. Aliás, se minha mãe estivesse aqui, muito provavelmente ela te venderia algum produto de higiene que ela... Então, a gente tem essa questão. Eu já estaria aqui comprando coisinhas. Comprando alguma coisa. Então, o fato ali é que... Só que na década de 80, eu era ainda muito pequeno, eu gostava de jogar Atari. Eu gostava de jogar videogame, né? Estava preocupado em jogar videogame. E um desses meus tios que tinha panificador, ele era a única pessoa que tinha Atari. Meu tio Alcides. Eu lembro muito bem, o saudoso tio Alcides. E o que ele fazia? Muitas vezes, para que eu pudesse jogar Atari na casa dele, ele fazia uma espécie de barganha comigo. Ele me levava para ajudar nas compras de final de semana. Então, para que ele jogasse videogame comigo, eu pudesse ali usar o videogame, eu tinha que ir lá ajudá-lo. Ou seja, ele já treinava você no comércio. Exatamente. E o mercado, Júlia, que ele gostava de me levar, na época, ele ficava até um pouco afastado aqui do centro de Curitiba, e ele se chamava Jumbo. Você lembra do Jumbo? Nossa, que saudade do Jumbo. O pessoal que está assistindo aí, eu espero, né, que se lembre. Quem não se lembra, gente, que talvez seja um pouco mais novo que eu vou colocar um videozinho na tela para vocês terem aí uma memória de como era o Jumbo na época. Seu sonho de Natal está no Jumbo. Veja que sonho de oferta. System Gradiente Digital AM/FM com 2 caixas e rack por apenas 4.990.000 cruzeiros. Ou este 3 em 1 Philco Hitachi AM/FM e 2 caixas, que no Jumbo custa só 2.490.000. Venha realizar seus sonhos no Jumbo. Cruzeiros. Pois é. Mas os supermercados na época eram meio largados, não eram? Não eram como são hoje, né? Realmente, Júlia. Na época, além de ser um programa de família aí nos supermercados, nós tínhamos essa questão de que não havia uma preocupação na época em ter uma execução bem realizada no ponto de venda. Até porque a economia não era muito bem desenvolvida, a gente não tinha tantos competidores. Então o foco da indústria muitas vezes era colocar os produtos ali, simplesmente o varejo não tinha aquela tão grande preocupação em realmente trabalhar a execução. Porque o que você colocava lá dentro do supermercado vendia, era vendido. Então... eu estou colocando um slide na tela para mostrar que esse jogo de poder entre indústria e varejo pendia muito mais para a indústria. A indústria tinha muito poder naquela época e não precisava se preocupar tanto com a execução. Então, uma das histórias também que aconteceu, assim que eu me lembro dessa questão de ir lá no Jumbo, eu lembro que eu estava procurando aqueles cigarrinhos de chocolate da Pan e eu me aproximei de um dos tios assim que estavam ali trabalhando, né? Não era o tio Alcides, era um tio desses, né? Eu ia te perguntar, você falou em tio, eu ia te perguntar se o tio que estava lá era o tio Alcides. Não, é que quando a gente é pequeno a gente chama todo mundo de tio, né? Então eram desses tios de branco que estavam lá e ele me olhou assim até com certo mau humor e falou: olha, eu não sei, eu não posso te ajudar agora, estou aqui trabalhando e remarcando o preço. Porque tinha uma questão da inflação, né, que era muito alta naquela milhões, época. Né? Milhões. Exato, Ali a remarcação de preço. Então ele não se preocupou nem um pouco ali com aquela questão do atendimento. O fato é que o tempo passou, assim, a economia foi evoluindo e aí a gente tem uma evolução para a década de 90. Na década de 94, ali, nós tivemos um marco muito importante, que foi a questão do impeachment do Collor e, como consequência, o Plano Real. E a abertura de mercado, né? Então, houve uma abertura da economia, muito mais competidores vieram para o mercado, não só do ponto de vista de indústria, mas também muitas lojas de varejo novas abriram. E essa balança que pendia, né, quando a gente fala ali do poder que estava muito na mão da indústria, ela começou a pender para o lado do varejo, porque as indústrias começaram a depender muito da questão do varejo para escoar
essa produção. Então a gente tem um desenvolvimento também do varejo que começa a ocorrer ali após a década, após de 94. E como é que a gente vê hoje? Como que isso acontece hoje, né? Como do ponto de vista assim, econômico? Surge uma nova figura para equilibrar essa balança, essa relação entre produtores e varejo, que é a figura do shopper. Shopper é um nome novo, um nome chique para o consumidor? Legal você colocar isso, Júlia. Eu gosto de explicar essa questão da história do shopper com um exemplo bem prático. Fica mais fácil o entendimento. Você compra ração animal, Júlia? Sim, eu compro. Eu tenho uma cachorra, ela se chama Safira Helena. Safira Helena. E é linda minha cachorra. Muito legal, eu também tenho um cachorro. Quando a gente vai fazer a compra para ração animal, a gente vai, busca, compra, mas não é para a gente consumir. Então, nesse caso, eu estou indo lá, tomando a decisão de compra, mas não vai ser para o meu próprio consumo. O exemplo que eu gosto de usar, e a equipe sabe também que eu uso muito esse exemplo nos treinamentos, é quando um homem precisa comprar absorvente feminino. Ele chega na loja, mas não, ele toma a decisão de compra, mas não é ele quem vai realmente usar. Então, o shopper pode ser ou não ser o consumidor. Nesse caso, o shopper, que é a pessoa que está lá na loja que toma a decisão de compra, ela é muito influenciada por fatores da loja, como visibilidade, o preço, se está o produto bem exposto, se os produtos estão bem limpos, principalmente quando a gente fala do ramo de alimentos, né? Que a gente tem uma frase muito importante que a gente come com os olhos. Né? Exatamente, e as pessoas não querem mais passar tanto tempo dentro do supermercado, não é mesmo, Fábio? Isso mesmo. As pessoas querem ir rápido no supermercado e ir embora. Exato. Eu falo por mim, porque eu não passo mais que 15 minutos dentro do supermercado. Então, o shopper, só para daí finalizar também o conceito, ele pode ou não ser o consumidor, mas por que a gente, aí você me perguntou do termo chique, né, que é um termo para cliente, por que a gente não usa cliente? Porque todo o povo aqui, nossa querida equipe de vendas, usa o termo cliente para se referir ao ponto de venda, ao cliente, ao varejista. Então isso poderia causar uma confusão quando a gente usasse o termo cliente. Você está falando do varejo ou cliente lá no ponto de venda? Então, trade marketing opta por usar essa terminologia de shopper. E você tem razão, Júlia, o shopper mudou muito, né? O shopper de hoje, nos tempos atuais, ele, de forma alguma, ele tem o mesmo perfil do meu tio Alcides lá do passado, que gostava e tinha o prazer de fazer compras no supermercado. O que a gente tem que ter em mente hoje é que antes de ser o seu cliente, antes de ser cliente de alguma marca ou determinado varejo, ele é comprador de qualquer ponto de venda e de qualquer marca. E é por isso que a gente precisa focar na execução no ponto de venda, porque existe uma grande variedade de concorrência, não só do ponto de vista de marcas, mas também de pontos de venda. Esse slide que eu estou colocando na tela é para justamente exemplificar isso, né? A grande capilaridade, muitas vezes, que as marcas elas podem ser encontradas em diversos lugares, em qualquer ponto de venda. E aí, realmente, a gente tem esse perfil do novo shopper, que é um shopper cada vez mais ligado à tecnologia. Muitas vezes ele começa a jornada no digital, isso foi muito intensificado pela pandemia, começa a procurar os produtos no meio digital, faz pesquisa de preço, busca se informar e só depois termina a jornada de compra no ponto de venda físico. Então, hoje a compra não é mais só digital e nem física. Não, ela é híbrida. Então existe até um termo do que se fala o phygital, né? É uma jornada híbrida entre físico e digital. Então eu trouxe aqui algumas notícias também, assim como o Alex trouxe algumas notícias, né, que falam sobre novos hábitos. E a pandemia trouxe justamente isso, mudança de hábito do ponto de vista de comportamento do shopper. Cada vez mais as pessoas buscando por facilidades, por comodidade, e isso vem refletindo muito também no comportamento em loja. Pessoas que estão buscando entrar na loja e sair rápido, cada vez mais querendo poupar tempo e esforço, preocupadas com a saúde, como eu já disse, fazendo essa jornada física e digital de forma híbrida. E isso
traz uma questão muito importante que às vezes as pessoas me trazem, Júlio. Ah, mas o ponto de venda físico vai acabar? Será que a gente tem que se preocupar ainda com o ponto de venda físico? O ponto de venda físico, Júlio, é cada vez mais importante para que a gente possa gerar experiência e gerar conexão com a marca. Tudo aquilo que o Rodney colocou da estratégia de marketing, de marca voltada ao consumidor, nós precisamos executar lá no ponto de venda com maestria. Quem executa isso é o Trade Marketing, Exatamente. que faz as estratégias de execução lá no PDV. Exatamente. Então a gente operacionaliza isso, busca deixar os produtos cada vez melhores postos, facilitando assim a jornada do shopper que quer, como eu disse, quer entrar, achar o produto rápido. As pessoas compram por hábito. Você tem costume de ir no supermercado, Júlio? Eu vou. Vai bastante? Meus 15 minutos no supermercado são semanais. Você gosta de ficar procurando produto, Mas caçando? Nem sonhando. Eu entro rapidamente, compro o que eu preciso e vou embora. Eu vou nos lugares onde eles estão e se eu não achar, eu fui. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o grande desafio da equipe de trade, que é executar com maestria para fazer com que o shopper saia satisfeito da jornada de compra e crie uma relação afetiva positiva com as nossas marcas através dessa experiência de compra. Bom, por falar em rapidez, em velocidade, eu quero trazer um vídeo aqui, Júlia, que explica como que isso funciona na prática, até para que toda a nossa equipe possa ver um pouco de como que é a jornada do shopper dentro da área de venda, por quais etapas ele passa antes de escolher um produto e a gente olhar um pouquinho com carinho quanto tempo demora uma decisão de compra. Esse vídeo se chama 5S, ele está legendado ali, as etapas, o 5S vem do inglês, mas está legendado para que todo mundo possa entender. Então eu vou colocar na tela aí como é o comportamento na prática. Rápido, né, Júnior? Rapidíssimo. Quanto tempo você acha que durou esse processo? 30, 40 segundos. Durou 30 segundos, desde o momento em que a moça entrou na loja até o momento em que ela coloca o produto no carrinho, são 30 segundos. Em algumas categorias, essa decisão ocorre em até menos tempo, leva menos tempo. E o que você acha que impactou ali do ponto de vista prático para a pessoa escolher aquele determinado produto no final das contas? Ela enxergar onde estava o produto. Enxergar, muito importante. Isso aí, Júlio. Enxergar o produto bem exposto, com comunicação de preço. Você leva produto para casa se o produto não está precificado? Não, não levo. Pois é, as pessoas ultimamente não levam nem chiclete se não tiver precificado. Então, do ponto de vista operacional e estratégico, o trade tem esse papel em fazer com que os nossos produtos estejam muito bem executados no ponto de venda para garantir que no final da compra o produto que seja colocado no carrinho seja o produto da Tirol e não da concorrência, né? Exatamente. E não necessariamente é o produto mais barato, né? Exatamente. Aí vem uma questão do você vínculo afetivo. Do vínculo afetivo, do que você gosta mais e vai... Exatamente. É por isso que os nossos produtos também não podem faltar, eles precisam estar organizados, existem técnicas para isso, para que a gente possa trabalhar de uma melhor forma a exposição. Essas técnicas, Júlio, a gente preparou um vídeo. Então, acho que esse é um momento muito importante para a equipe, porque a gente preparou um vídeo que resume essas técnicas para fazer com que isso fique guardado, que seja um padrão, como a gente vem falando, né? Criar um padrão para a equipe. A gente criou um vídeo feito especialmente com a cara da Tirol, especialmente para a nossa equipe de trade merchandising e também para a nossa equipe de vendas, que eu vou lançar aqui em primeira mão para todos. Opa! Você já parou para pensar na quantidade de informações que chegam para nós durante o dia? Nem precisamos colocar o pé para fora de casa para sermos impactados por anúncios, publicidade e mensagens diversas por todos os lados. Essa disputa de atenção é ainda maior no ponto de venda. São muitas marcas tentando convencer o consumidor de que seu produto é melhor, mais saboroso ou mais saudável. No meio disso tudo, temos o promotor de vendas, que tem a missão nada fácil de fazer o produto Tirol brilhar e se destacar no ponto de venda para conquistar mais clientes.
Como vencer essa batalha nos PDVs? Você não está sozinho. Apresentamos o Guia de Execução Tirol. A partir de agora, ele será o seu livro de consulta para a execução perfeita nos pontos de venda e posicionamento de produtos, melhorando assim seus serviços e práticas de mercado. Podemos resumir isso com os 5 P's mais um P. O primeiro P diz respeito ao produto. Lembre-se de manter o produto sempre disponível e com um mix adequado ao tipo de ponto de venda. Logo depois temos o P de preço, que também é muito importante. Ele deve estar sempre visível ao shopper e ajustado para cada ambiente de varejo. Na sequência vem o P de planograma, que irá indicar o posicionamento e qual o mix ideal para cada canal de venda. O próximo P é referente à promoção. Devemos ter ao menos um ponto extra por loja, com ações bem comunicadas para tornarem-se relevantes. Só então temos o P relativo aos materiais usados no PDV. Aplique os materiais de merchandising em lojas estratégicas, sempre em locais de alta visibilidade. Quanto mais bem executados os 5 P's, melhores serão os resultados. Mas nenhum desses 5 P's faria sentido sem você, o 6º P. Isso mesmo, o 6º P é referente a pessoas. É justamente deste fator humano que dependem todos os outros P's. Pois são as pessoas que, como você, são peças-chaves do time e devem estar sempre comprometidas, treinadas e motivadas para realizar uma execução de alto nível. No Guia Completo de Execução Tirol, você também encontrará informações detalhadas sobre a história da nossa empresa, quais os equipamentos de proteção necessários, as ferramentas de trabalho para as suas tarefas, segurança alimentar, nossa linha completa de produtos, informações sobre o ponto de venda e boas práticas. Agora é com você. Não deixe de consultar o guia completo e boas vendas. E aí, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vejo o chat aqui para ver os comentários de vocês. O que você achou, Júlia, do vídeo? É impressionante, né? Legal, né? Muito. Então, são as técnicas que vão fazer com que a gente faça a diferença no ponto de venda. Mas não é só técnica. Esse fator humano que o Wagner, inclusive, colocou muito bem, né, nas palavras dele, eu até me emocionei ali com algumas palavras, é esse fator humano que vai fazer a diferença. Por isso a gente tem investido tanto em treinar a equipe, em passar os conceitos e nos dedicarmos a criar materiais que vão realmente servir como base para a equipe executar de uma forma bem orientada, de uma forma como a gente espera que seja a identidade. Porque, na verdade, a identidade é uma bússola, Tirol, né, Wagner? É uma bússola, né, Fábio? Porque, na verdade, essa equipe que está aqui nos vendo hoje, ela é o cartão de visitas da empresa. Aí a empresa é formada de pessoas. Então, a gente vem falando muito sobre essa questão do fator humano que precisa ser preponderante. Então, resumindo os conceitos, nós temos os 5 P's, que é produto, preço, planograma, promoção e PDVs materiais. Tudo isso bem executado, quando a gente fala de produto, é o produto na loja certa, no local certo, disponível, limpo, organizado. A gente vem falar de preço dentro de um posicionamento correto e todos os produtos precificados e bem visíveis. A gente fala de planograma, que é a organização da gôndola, separação por sabores. A gente tem um número de frentes adequadas do ponto de vista daqueles que mais saem para os que menos giram. Promoção, a gente fala de ponto extra, de cross-merchandising, que o pessoal vem fazendo também um trabalho muito interessante de execução e aproveitamento do calendário promocional dentro dos clientes. E por último, PDVs materiais, que trazem visibilidade para a marca e dão aquela impressão de que realmente a marca ela tem força, não é uma marca qualquer. E aí, Júlia, esse momento marca justamente essa virada de chave. Eu estou colocando esse slide na tela porque o que a gente está fazendo aqui hoje é um marco muito importante no que diz respeito à mentalidade. Para que a gente mude a mentalidade daquele... É uma mudança de mindset. Exatamente. Que a gente saia daquela mentalidade de que o promotor era aquele antigo repositor que não estava preocupado. Aquele que marcava preço e dizia, não tenho tempo para ver isso. Não tenho tempo para ver isso, porque hoje nós precisamos que os nossos promotores eles se tornem consultores no ponto de venda. O promotor ele precisa saber qual que é a diferença de um iogurte e uma bebida. Experiência. Exatamente. Qual que é a diferença de um iogurte e uma bebida láctea?
por que aquele produto tem que ser posicionado naquele local, quais são os sabores que mais giram dentro da loja e organizar isso de forma a garantir o giro. Ele precisa entender do comportamento dentro da loja para saber aqueles produtos que mais giram e se comunicar principalmente com a equipe de vendas para dizer, olha, esse produto vai entrar em ruptura, coloca mais, esse produto nós temos um risco de troca, coloca menos. Então isso só é possível se essas pessoas que estão aqui estão nos vendo, estejam bem treinadas, bem capacitadas e assumam essa autonomia e tenham essa autonomia lá no ponto de venda para executar o trabalho da forma como a gente orienta. Bacana, impressionante. Né? Bastante coisa, né? Impressionante. E Júlia, esse momento aqui, eu quero até pedir a tua Tudo ajuda. Isso tem a ver com essa pochete que eu estou vendo aqui? Exatamente. O que é isso? Eu vou pedir a tua ajuda aqui, porque é o seguinte, para marcar esse evento, como eu estou com esse microfone... Eu quero saber o que é isso. A gente está lançando, para marcar esse evento, a gente está lançando um kit que ele vai ser enviado para todos os nossos promotores diretos para ajudá-los no dia a dia. Esse kit vem com uma garrafinha, tá? Para que o pessoal possa se hidratar na loja, tá? Possa ficar bem hidratado, tomem água, gente. A gente vai colocar dentro dessa pochete, tá? Que vocês vão estar recebendo um caderno. Então aqui vai um caderninho para vocês fazerem anotações. Vai um power bank, gente, porque vocês trabalham com aqui celulares. Tem dois, essa pochete é para mim. Um deles você pode ficar. Então vai um power bank para cada, com cabo, carregador, uma caneta, tá? Para que vocês aqui possam... tem 2 cabos, porque essa pochete era minha. Isso. E por último, e o mais importante, dentro dessa pochete vocês vão estar recebendo o guia de execução físico. Ele ainda não foi impresso, mas estou garantindo que vocês vão estar recebendo esse material juntamente para que ele seja o guia, a bússola de vocês no dia a dia para orientar os trabalhos de vocês. Além do guia digital, vocês também vão estar recebendo ele impresso aqui dentro da pochete. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa aí também, que vem marcar esse início dessa jornada aí de execução que a gente começamos a construir na Tirol. Gente, eu tenho certeza, tá, Júlia, que essa equipe ela já entendeu o recado. Tá? E agora ela vai para a execução. Eu vou colocar algumas fotos aqui dos trabalhos, Júlia, que vem sendo feitos. Tá? Eu selecionei algumas fotos. Tá? Essas fotos são muito interessantes porque elas trazem esses conceitos de execução e de visibilidade para a marca, que é o que a gente quer construir. Então, selecionei algumas dessas fotos bem impactantes. Você pode ver os produtos organizados, com material de merchandising muito bem aplicado. A gente aproveitando esses momentos do calendário promocional, por exemplo, um Dia dos Pais, para criar um vínculo afetivo com as pessoas que vão na loja. Então, bigodinho, a gente está aproveitando aí também festa junina, a organização da parte de fatiados, o cross-merchandising, que é tão importante, que é, por exemplo, a nossa bebida láctea infantil colocado num setor de infantil nas lojas. Perto dos brinquedos? Perto dos brinquedos. E isso tem sinergia entre os produtos. São muito espertos. Você sabia que eu já comprei um carro porque anunciava do Cartoon Network e o carro tinha, no banco de trás, tinha uma mesinha e a criança ficava brincando naquela mesinha. Meu filho, ele me infernizou tanto, ele era pequeno, ele me infernizou não, ele ficava, mamãe, compra esse carro. E era no momento que eu ia trocar de carro. Eu troquei de carro exatamente pelo carro que ele queria. E você, quando for no supermercado, comece a reparar aqui em Curitiba, Júlio. O pessoal faz muito bem disso. Coloca o doce de leite perto do pão. Coloca os nossos leites zero lactose, principalmente, perto dessas áreas de padaria. Em corredores estratégicos para fazer com que as pessoas que vão buscar uma determinada categoria busquem a nossa marca também pela sinergia. Né? No caso, o doce de leite com pão tem a ver com o café da manhã. Às vezes o leite condensado está lá no meio das frutas para quem vai fazer uma batida, algo do tipo, uma sobremesa. Então isso se chama exposição cruzada ou cross-merchandising. Aqui nós temos mais alguns exemplos de execução, tá? Muito legais, que realmente tem esse impacto visual, né? Antes e depois. Olha como fica organizado a área de queijos. Você achar melhor o queijo que você quer, o mussarela ou o prato.
E então fica muito mais fácil de identificar o nosso produto e a marca também fica muito mais apresentável. Mais apresentável, mais visível. Sim. Bom, além disso, Júlia, no guia de execução, nós temos, além dos capítulos que se falaram, que a gente comentou no vídeo ali, né, sobre a história da Tirol, a história dos nossos, a descrição dos nossos produtos, o diferencial dos nossos produtos. O marketing ajudou a construir esses diferenciais. Nós vamos encontrar quais são os materiais de merchandising, onde eles devem ser aplicados e os locais que eles vão ter mais aplicação dentro da loja. Então isso está lá disposto no guia. De uma forma... Esses já são os novos materiais, Fábio. Isso, novos materiais de merchandising que foram construídos em conjunto com a equipe de trade marketing. Teve uma participação intensa aí de todo o time de supervisores, promotores, líderes para ajudar na construção desses novos materiais. Muito bem. Agora, tudo isso é para chegar em algum lugar, certo, Fábio? Muito legal, Júlia, é isso aí. Então vamos falar de indicadores, porque isso é a parte fundamental para o sucesso de uma empresa. Exatamente. Não adianta a gente criar uma estratégia... tudo isso se não tivermos indicadores para poder medir o sucesso de tudo isso. Eu costumo falar que o que não é medido não é gerenciado. Exatamente. Então, não é gerenciável. Então, a gente criou uma estratégia que a gente deu o nome de loja perfeita, que é atribuir nota para as lojas para que a gente possa identificar as oportunidades de melhoria em ambientes de varejo. Ou seja, dentro daqueles 5 P's que a gente tem de execução, a gente consegue atribuir um determinado peso. E isso faz com que a gente possa identificar as oportunidades de alavancagem dentro das lojas e melhorar aqueles pontos em que ainda a gente não atingiu uma nota satisfatória. Isso dá um direcional melhor até mesmo para a nossa equipe de merchandising e trade marketing. Então, Júlia, para resumir e fechar essa estratégia, eu trouxe esse quadro também para mostrar o coração dessa missão Loja Perfeita, um resumo de tudo. Cada vez mais a gente está fazendo ações para entender o nosso shopper, quem é a pessoa, em quais ambientes de varejo ele vai buscar os nossos produtos. E a gente também está fazendo essa adequação do mix, seja um supermercado grande, um atacarejo, um supermercado de bairro. Não é o mesmo mix para Não, a gente faz um mix específico para cada ambiente. Exatamente. Depois disso, nós temos as nossas prioridades, que vêm de visibilidade, que é estar na loja certa, com a execução perfeita, que é o que a gente almeja como objetivo da empresa. Nós temos a questão de ocupar o máximo de espaços e pontos extras dentro da loja e também a questão de otimizar investimentos, que tem a ver com traçar a rotina de visita e a quantidade de visitas certas e o número de promotores de uma forma adequada para fazer com que a gente tenha retorno sobre investimento e possa trazer cada vez mais, fazer com que esse retorno sobre investimento seja colocado de volta na operação, com campanhas, com materiais. E aí a gente traçou a estratégia dos 5 P's, através disso a gente criou indicadores para medir isso e, por fim, a gente conseguir, através dessa medição, criar campanhas de incentivo para fazer com que as melhores performances individuais elas possam ser remuneradas, possam ser reconhecidas, para que a gente realmente consiga construir essa vontade na equipe de abraçar essa nova cultura. Então, Júlia, por falar em campanha, eu tenho agora uma surpresa. Opa, adoro surpresa. Você gosta de campanhas? Adoro campanha, incentivos. Adoro surpresa, adoro incentivos. Eu quero ver, vamos ver se o pessoal também gosta. Será que o pessoal gosta? Eu queria ver a reação do público. Eu vou lançar teu celular aqui, tá aqui gente. embaixo. Ó, tá aqui, ó. Vamos ver se o pessoal gosta de campanha. Pessoal, vocês gostam de campanha? Vocês estão ansiosos aí? Eu quero ver se vocês, estão ansiosos para o lançamento da nossa campanha. Manda aí um coraçãozinho aí no chat, dinheirinho, foguinho. Manda aí o que vocês quiserem mandar de emoji. Ó, sim, Leandro, sim, começou a vir aqui, ó, dinheirinho, as carinhas aqui, ó. Ó, o pessoal tá com fome de campanha, ó. Sim, Gilton, sim, lógico. Então nós vamos lançar aqui, ó, a campanha de final de ano para os nossos promotores, para a nossa equipe de merchandising.
E a nossa campanha se chama Missão Loja Perfeita. Eu vou colocar, quero saber, o pessoal está pronto para encarar desafios? Eu tenho certeza que estão prontos, eles já vêm fazendo, já vêm construindo. Então, a gente vai ter um grande desafio pela frente, que é colocar em prática toda essa transformação. O nosso desafio, o objetivo principal dessa campanha é elevar o nosso nível de execução no ponto de venda. Criar um padrão de visibilidade e fazer com que realmente a nossa marca a gente crie uma identidade de marca lá nos pontos de venda. Isso tem a ver com chegar em no mínimo a 70% de aproveitamento na campanha, na execução de Loja Perfeita. Tá? Tem mais alguns detalhes, gente, aí, pessoal, que eu não vou aqui esmiuçar, até para que a gente não leve muito tempo. Então eu vou fazer um resumo aqui, mas posteriormente todos os supervisores vão estar passando no detalhe para vocês essa campanha aí nas reuniões e nas reuniões com o time. Gente, incrementar o volume de vendas e o mix obrigatório dentro das lojas, isso faz parte do objetivo dessa campanha. E como eu disse, criar esse padrão de visibilidade. Quem vão ser as pessoas, qual a quantidade de pessoas que vão ser premiadas, tá, pessoal? Opa. Nós vamos ter 3 líderes, sendo 2 do Paraná, 2 de Santa Catarina e 1 no Paraná. 2 supervisores vão ser premiados, então 1 supervisor no Paraná e 1 em Santa Catarina. E também nós vamos premiar 40 promotores, gente. Porque nós temos uma equipe grande, não adiantaria, Júlia, eu fazer uma campanha para premiar somente 1 ou 2. Então, todos aqueles aí que se dedicarem, tiverem uma boa dedicação, tem uma grande chance de ser premiado dentro dessa campanha. O pessoal tá mandando as carinhas, coraçãozinho. É isso que eu gosto. Eu gosto da interação. Gosto da interação de vocês. Quantos premiados no Paraná e quantos em Santa Catarina? Nós vamos ter 40 promotores. 40 premiados, promotores, olha aí, pessoal. 40 de uma equipe aí de 105, então dá 40% da equipe. 40% da equipe podendo ser premiada. Bom, as etapas da campanha ela vai ser dividida em 3 etapas, outubro, novembro e dezembro. Então nós vamos ter apurações mensais dessa campanha. Então nós vamos ter parciais aí outubro, novembro e dezembro, essas parciais vão ser divididas por mês. E vai ser uma explosão de prêmios, Júnior. Uau! O que você acha que vem por aí? Vem Atari? Vai ter Atari? Eu acho que vai ter Atari, porque ele adora jogar Atari. Vai ter videogame, Júlia, mas o primeiro lugar é um PlayStation 5. Tá? O segundo lugar vai ser um notebook e o terceiro lugar uma TV. Tá? 50 polegadas. Eu não vou passar todos os prêmios aqui, porque senão a gente ficaria aqui passando muita coisa na tela, mas eu quero só dar esse gostinho para a galera. Vai ter vários prêmios aí, vai ser bem interessante, uma campanha muito bacana. Então, como eu disse, em primeiro lugar, um PlayStation 5, que até eu gostaria de ter um PlayStation 5 na minha casa. Com certeza, ele jogava Atari, gente. Se ele estiver concorrendo, ele vai correr para ganhar de vocês. Vão ser mais de 30 mil reais em prêmio, gente. Um investimento, como o Wagner falou, para realmente reconhecer essa equipe e a gente realmente implementar uma cultura de execução, né, na empresa, algo que a gente vem construindo, começou com guia de execução, os materiais de merchandising, e agora a gente quer traduzir tudo isso em prática lá no ponto de venda através de uma execução diferenciada. Tá? É hora de fazer a diferença, de batalhar por cada conquista. E eu quero deixar aqui um recado agora, pessoal. Qual câmera eu olho aqui? Paulo, essa câmera aqui, ó. Eu quero olhar para o pessoal aqui, bem de frente, gente. E deixar um último recado antes de eu encerrar a minha apresentação. Tá? Eu estou muito orgulhoso, gente, de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. Sejam promotores líderes, supervisores que trabalham no dia a dia mais próximo a mim, as analistas que me ajudam, Jéssica, Mariana, eu estou muito orgulhoso de todos vocês por esse trabalho que a gente vem fazendo. É perceptível a mudança que a gente tem tido no nível de execução e nesse empenho e no carinho que vocês têm demonstrado nesses últimos meses por fazer com que a nossa marca Tirol ela esteja cada vez mais bem executada, esteja bonita no ponto de venda. Nós vamos passar por um momento difícil agora, daqui de outubro até o final do ano, porque nós temos uma eleição presidencial, nós temos uma Copa do Mundo no final do ano.
E isso pode gerar uma certa dispersão, não só na atenção de vocês, gente, mas na atenção do varejista, porque nós vamos ter que muitas vezes competir com até categorias que não são diretamente concorrentes, competir por espaço, competir ali na gôndola frente a frente. E eu quero deixar 3 palavras para que a gente possa superar esse momento e chegar daqui até o final do ano com maestria, executando muito bem. A primeira delas é fé. Gente, é acreditar até o fim, lutar até o fim, ser positivo, não deixar que os pensamentos negativos se apoderem da gente. Vocês sabem fazer. A segunda é foco. Se manter 100% focado. Foco nos objetivos, eliminar da vida de cada um de vocês tudo aquilo que não contribui para a performance pessoal de vocês. Eliminar as distrações. Permanecer focado. E a terceira é força. É força para lidar com as emoções. Eu quero que vocês saiam daqui dessas reuniões, aprendam a lidar com as emoções de vocês. Seja quando vocês estiverem na loja, escutando um não de um encarregado. Seja quando vocês estiverem voltando para o trabalho, no trânsito, depois de um dia cansativo, em lidar com uma fechada no trânsito, ou até mesmo em casa, com uma discussão com um familiar. Aprendam a lidar com as emoções e não sejam dominados pelas emoções. As emoções elas servem para nos servir e não a gente servir as emoções. Vocês já sabem fazer, e eu tenho certeza disso. O ponto é que existe aqui uma única coisa que vai ajudá-los a ter esse autodomínio. Foco na performance pessoal de cada um, sem se comparar. Olha o teu jogo, olha o que você precisa fazer, sem comparação, que aí vocês já sabem fazer. Muitas vezes o que acontece é que os nossos pensamentos eles acabam estragando. A cabeça ela não ajuda e se a cabeça não ajudar, a gente acaba não chegando nos nossos objetivos. Então eu quero que vocês aprendam a lidar com isso, do contrário é só deixar acontecer. Tá? Deixa acontecer, vocês já sabem fazer e eu tenho certeza e eu quero encontrá-los no ponto de venda. Vocês tendo o domínio do ponto de venda, vocês satisfeitos e trabalhando com amor e com alegria. Então é esse o meu recado para vocês hoje, que eu deixo com muito carinho, com muito orgulho de vocês e quero desejar, fiquem com Deus, seja forte e corajoso. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Antes que você saia.